Imagina só viver num país onde as mudanças políticas acontecem a todo momento, onde a democracia mal nasce e já é colocada em risco, onde as promessas de liberdade vivem sendo engolidas por discursos de ordem e progresso. Pois é, esse foi o Brasil nas décadas de 1930 e 1940. Um tempo de esperanças, mas também de autoritarismo. Um tempo em que o país sonhou com justiça social, mas acordou sob censura. Hoje vamos entender como nasceu a Constituição de 1934 e logo em seguida como ela foi engolida pelo Estado Novo, um dos períodos mais autoritários da história do Brasil. Senta aí, pega o café e bora mergulhar nessa jornada. Tudo começou, na verdade, com a Revolução de 1930, aquela que colocou Getúlio Vargas no poder e encerrou a chamada República Velha. Vargas chegou prometendo um novo tempo, um Brasil mais moderno, convóio para os trabalhadores e menos poder concentrado nas oligarquias. Mas chegou como chefe de um governo provisório sem ser eleito e governando com poderes excepcionais. Durante os 4 anos que se seguiram, de 1930 a 1934, Vargas governou com mão firme. Interveio nos estados, centralizou o poder, dissolveu o Congresso e passou a nomear interventores nos lugares de governadores, tudo em nome da reorganização nacional. A pressão, porém, não parava. Diversos grupos, militares, estudantes, sindicatos, empresários e principalmente políticos paulistas, exigiam uma nova Constituição, uma nova base legal para o país. A tensão chegou ao auge com a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo se rebelou, exigindo eleições e uma nova Carta Magna. Embora os paulistas tenham sido derrotados militarmente, a pressão política funcionou. Em 1933, foram convocadas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, um passo importante rumo à legalidade. E aí veio a Constituição de 1934. Promulgada no dia 16 de julho daquele ano, ela representava uma tentativa real de modernizar o Brasil. Não foi perfeita, claro, mas trouxe avanços significativos. Pela primeira vez, os direitos dos trabalhadores apareceram com força na lei. Jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias anuais, proteção ao trabalho feminino e infantil, salário mínimo. Era um sopro de esperança para uma classe trabalhadora que até então vivia à margem. Além disso, a Constituição de 1934 introduziu o voto secreto, fim daquela velha história de voto controlado por coronéis, e também o voto feminino, o que foi uma verdadeira revolução silenciosa. As mulheres passaram a ter direito de participar ativamente da política. Um marco. A Carta também trouxe o ensino público gratuito como dever do Estado, criou instrumentos de justiça eleitoral mais independentes, reconheceu a pluralidade cultural e deu os primeiros passos rumo a uma política mais inclusiva, ainda que muito tímida. Era, sem dúvida, a mais avançada Constituição brasileira até aquele momento. Mas tinha um porém. Getúlio Vargas ainda estava lá, firme no poder, e foi eleito indiretamente pelo Congresso para continuar como presidente. Ou seja, a democracia dava seus primeiros passos, mas ainda sob os olhos atentos e controladores de Vargas. E se você acha que ele estava disposto a entregar o poder de bandeja em 1938, está redondamente enganado. A década de 1930 foi turbulenta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O fascismo crescia na Europa, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Discursos autoritários ganhavam força, prometendo ordem, progresso, combate ao comunismo e valorização da pátria. No Brasil, essa influência também chegou. De um lado, tínhamos a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, um movimento de inspiração fascista. Do outro, a Aliança Nacional Libertadora, com ideias mais à esquerda e apoio comunista. O cenário estava polarizado.
O medo do perigo vermelho crescia e Vargas, esperto como poucos, soube explorar esse medo como ninguém, alegando que havia uma ameaça comunista, o tal Plano Cohen. Um documento depois revelado como falso, ele convenceu a população e o Congresso de que era necessário um novo regime mais forte, mais centralizado. Em 10 de novembro de 1937, Vargas deu um golpe de Estado. Sim, um golpe. Com apoio de setores do Exército, fechou o Congresso, anulou a Constituição de 1934 e instituiu o que chamou de Estado Novo. E o nome parecia bonito, né? Novo. Só que na prática era uma ditadura. O Estado Novo, em 137-45, foi um regime autoritário, centralizador e com forte controle sobre todos os aspectos da vida nacional. Vargas passou a governar por decretos-leis, nomeava interventores nos estados, extinguiu partidos políticos, censurou a imprensa, perseguiu opositores e controlou sindicatos. Era o famoso pai dos pobres, mas com pulso de ferro. A nova Constituição, outorgada, ou seja, imposta por Vargas, ficou conhecida como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição autoritária da Polônia da época. Nela, o poder executivo tinha supremacia total, o legislativo e o judiciário foram enfraquecidos. O presidente podia fechar o Congresso, dissolver partidos, censurar meios de comunicação e intervir em qualquer esfera. Tudo legalmente autorizado. Uma Constituição feita sob medida para a manutenção do poder. Mas, ao mesmo tempo, o Estado Novo consolidou muitas das políticas que Vargas já vinha preparando desde os anos anteriores. Foi nesse período que a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, começou a ser gestada, embora tenha sido oficialmente publicada em 1943. A CLT reuniu diversos direitos trabalhistas, regulamentando relações entre patrões e empregados, protegendo o trabalhador e reforçando a imagem paternalista do Estado. A propaganda foi uma ferramenta poderosa do Estado Novo. Através do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, o governo controlava o que era publicado nos jornais, revistas, rádios e até em filmes. Vargas era apresentado como um líder carismático, defensor da pátria e da justiça social. As rádios transmitiam discursos, hinos, notícias oficiais. A cultura era usada para reforçar o nacionalismo. Mas, por trás de toda essa imagem construída, havia muita repressão, prisões arbitrárias, tortura de opositores, fechamento de sindicatos independentes, perseguição a comunistas, integralistas e qualquer voz dissonante. O Brasil virou, literalmente, um país onde só se podia falar bem do governo. O Estado Novo também investiu na industrialização, criou empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, buscou modernizar a infraestrutura, apostou em um Estado forte na economia. A ideia era romper com a dependência das exportações agrícolas e fortalecer a produção interna. Esse foi, sem dúvida, um dos legados duradouros do regime. Mas o mundo estava mudando. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial e Vargas tentou manter o Brasil neutro por um tempo, mas com o avanço do eixo e a pressão dos Estados Unidos, o Brasil entrou na guerra, ao lado dos aliados, em 1942. E aí veio a contradição fatal. Como justificar um regime ditatorial dentro do Brasil enquanto se combatia o fascismo e o nazismo lá fora? A participação do Brasil na guerra, inclusive com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, lutando na Itália, acendeu o desejo por mais liberdade aqui dentro. O discurso da democracia, da liberdade, da justiça ganhou força. Os militares que foram à guerra não aceitavam voltar para um país sem liberdade. E o povo também não. A pressão aumentava. Vargas tentou resistir, mas em 29 de outubro de 1945 foi deposto pelos próprios militares que o haviam apoiado. Era o fim do Estado Novo. E aí curtiu esse mergulho na história?
A Constituição de 1934 trouxe luz, mas o Estado Novo apagou essa chama por quase uma década. Foi um tempo de avanços sociais, mas também de censura, repressão e concentração de poder. História cheia de nuances, né? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse período, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E me diz aí nos comentários, você acha que o legado do Estado Novo ainda ecoa na política brasileira de hoje? Vamos conversar. E claro, compartilha esse conteúdo com quem também ama a história ou que precisa passar naquela prova. Até o próximo vídeo.